Iniciamos a nossa quarta aula da catequese para adultos. Nas aulas anteriores, nós estudamos e aprofundamos o Santo Batismo. Chegamos à conclusão de que o batismo ele é necessário para a salvação eterna. Compreendemos também que o batismo é pura graça, é a operação de Deus na vida daquele que é batizado. Mesmo que ele não conheça a fé, mesmo que a criança não conheça a fé, a ação de Deus, a graça de Deus estará operando dentro dela para que ela esteja aberta para receber o anúncio do Evangelho. E a necessidade do batismo para a salvação é fundamental em nossa vida. Sabendo que quando a pessoa não é batizada, ela está ainda sobre o domínio das trevas. Está sobre o poder do maligno. E batizar a pessoa, batizar a criança, é tirá-la das mãos do maligno, do reino das trevas, e conduzir essa pessoa para o reino de Cristo, para o reino da luz. Bem, agora nós vamos estudar o segundo sacramento. O segundo sacramento é chamado o sacramento da confirmação ou sacramento do crisma. Por que nós chamamos esse sacramento de sacramento da confirmação? Vamos então pegar o catecismo da Igreja Católica. Depois você pode pesquisar na internet. Nós vamos estudar o sacramento da confirmação a partir do número 1285. Diz assim o catecismo: pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estreitamente ligados à fé, como verdadeiras testemunhas de Cristo. E devem difundir e defender tanto com palavras como por palavras e como por obras o Evangelho de Jesus. Então nós notamos que o sacramento da confirmação é uma continuação do sacramento do batismo. Não pode haver um sacramento da confirmação se não houver o sacramento do batismo. Por isso que nas igrejas do Oriente, orientais, que são católicas também, a confirmação é dada já em seguida do batismo, e em seguida é dada também a Eucaristia. Porque os três primeiros sacramentos que iniciam são sacramentos que iniciam a vida cristã. É o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Então, a prática no Oriente é exatamente essa, dar os três sacramentos juntamente. Na Igreja Latina há já alguma tradição de separar esses sacramentos, mas sempre lembrando que a importância dos três estarem realmente unidos entre si. Diz o Catecismo, número 1287, por várias vezes Cristo prometeu esta efusão do Espírito Santo, promessa que ele realizou primeiro no dia de Pentecostes e também na sua Páscoa, na sua ressurreição. Aí nós notamos que em Atos 2:11, Pedro começa a declarar que essa efusão do Espírito Santo é o sinal dos tempos messiânicos. Quando Pedro impõe as mãos
sobre aqueles que receberam a fé na Samaria, e eles recebem o Espírito Santo, Pedro usa o gesto que nós usamos no sacramento da Crisma, que é a imposição das mãos. A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação que perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. No batismo, nós recebemos a graça do Espírito Santo. Mas essa graça, ela deve ser confirmada, complementada pela unção do Espírito Santo. Assim o batismo chega à sua plenitude, à sua graça. A importância do sacramento da confirmação é tal que nenhuma pessoa deve morrer ou em perigo de morte sem receber esse sacramento. Qualquer sacerdote em perigo de morte deve conceder esse sacramento se a pessoa não recebeu ainda, para receber a plenitude do sacramento que nos concede a graça do Espírito Santo. É um verdadeiro Pentecostes que vem sobre a pessoa para compreender os mistérios da fé relacionada ao santo batismo. Assim diz no rito da confirmação o bispo ou sacerdote que impõe o crisma: por esta unção, o confirmante recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O bispo diz assim: por este sinal, recebe o Espírito Santo, dom de Deus. Depois da imposição das mãos, isto é fundamental, a unção. Somos ungidos como um povo sacerdotal, profetas e reis e sacerdotes para Deus. A unção com o santo óleo vem exatamente complementar a imposição das mãos. Quando se faz a unção com óleo, se está dando o selo do Espírito Santo, que marca a pertença total a Cristo. No batismo, nós já somos assinalados para Cristo. Mas na crisma, nós recebemos esse selo do Espírito Santo. Quando um adulto é batizado, ele recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia nas igrejas orientais. Mas nós queremos também lembrar que cada vez que batizamos uma criança, uma pessoa, ela deve se preparar para receber a confirmação e também a Eucaristia. Por isso é permitido que no sacramento, quando se batiza um adulto, pode-se fazer também em seguida a confirmação, e a pessoa pode, se for adulto, até receber de uma maneira antecipada a Eucaristia, mesmo que não tenha feito a primeira comunhão. A primeira comunhão depois deve ser um momento solene, em que deve ser feito propriamente num tempo oportuno. Mas se o sacerdote quiser aproveitar essa ocasião e unir os três sacramentos, é o momento de dar também no batismo, a confirmação e também a Eucaristia. Nós vimos que nas aulas passadas que o santo batismo ele apaga todos os pecados, não só o pecado original, mas todos os pecados. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo.
no número 1299 do Catecismo, veja a oração bonita que o bispo faz. Ele diz: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer esses vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, enchei-os do espírito do vosso amor. Esta oração bonita que o bispo faz, invocando o Espírito Santo sobre o crismando. É um verdadeiro Pentecostes, digamos assim, é um Pentecostes particular e também é uma participação do Pentecostes que Jesus enviou sobre os apóstolos 50 dias depois da sua ressurreição. Os ritos da confirmação, nós queremos lembrar que deve ser ressaltado sempre a efusão do Espírito Santo, trazendo de uma forma profunda a graça batismal, sendo ela atualizada e renovada. Então vamos ver como é que acontece na alma, na nossa alma, quando nós recebemos a confirmação. Aqui o Catecismo da Igreja nos ensina no número 1303. A confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Olha, produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Veja a ligação desse sacramento com o batismo. Por isso que ele é a confirmação do batismo. Por isso que o nome dele é sacramento da confirmação. Então, veja os efeitos da graça operante em nossa vida do Espírito Santo ao recebermos esse sacramento. Primeiro, esse sacramento enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. Segundo, esse sacramento une-nos mais solidamente a Cristo. Terceiro, esse sacramento aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Também torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Esse sacramento dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz de Cristo. Por isso que o bispo reza esta oração durante o sacramento, dizendo assim: lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual, o Espírito Santo de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de piedade, o Espírito do santo temor, e conserva o que recebestes. Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito Santo. Como o batismo, do qual é a consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, que nós chamamos de caráter, como no batismo. Por isso
que o sacramento da crisma, como do batismo, não pode ser refeito e dado uma segunda vez. Ele é definitivo. Deus marca com seu selo definitivamente a pessoa. Não se pode dar novamente o sacramento da confirmação. O caráter, o selo que nós recebemos no crisma, ele aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirma de forma espetacular a nossa fé no batismo, nos dando coragem e nos capacitando para anunciar o Evangelho e também defender a fé. Você recebeu o sacramento da crisma e se tornou, digamos assim, um soldado de Cristo. Queremos então renovar nesse instante em nós esse desejo de sermos testemunhas de Jesus e vivermos plenamente a nossa fé em Cristo. Reze comigo. Senhor Jesus, renove em mim nesse instante o santo sacramento da confirmação, aprofundando a minha fé, aprofundando a graça batismal, confirmando-me no santo batismo, enchendo-me do Espírito Santo, que eu receba nesse momento mais uma vez a renovação da santa unção do santo crisma, quando pelo santo óleo teu, ó Deus, nós fomos ungidos e possamos agora, sem medo, com coragem, com alegria, testemunhar a nossa fé, proclamar a nossa fé e defender a nossa fé. Amém. E até a nossa próxima aula. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.